entendeu? Mas mudou muito, o rádio esportivo mudou muito. Hoje os clubes também são responsáveis pela mudança do rádio, que os clubes fecharam a porta, você não pode ver treino, você não pode, eu fui assessor de imprensa, mas hoje qualquer garoto tem assessor de imprensa, tem empresário, você não consegue levar um garoto no programa de televisão. Eu levei todo o time do Botafogo, campeão de 89 na Rádio Nacional. Você fica inacessível, né? Depois os caras foram para a Rádio Globo, toda uma geração que os repórteres tinham intimidade com o jogador. Então, hoje ficou muito difícil, até a própria TV, que detém direito de transmissão, ela tem dificuldade. Porque os treinadores vão lá da entrevista Valdir, porque são obrigados. A TV tem dificuldade de levar os garotos lá? Tem dificuldade. Pode perguntar qualquer pessoa que eu só tenho amigos na Sport TV, na Record, na Band, e todo mundo tem dificuldade. Os treinadores, se não botar aquela entrevista com os treinadores antes do jogo e depois do jogo, porque é obrigatório, está no contrato. Pode, né? Perdeu aquela magia, né? Agora parece que está tudo muito artificial, mais chata, né, cara? A entrevista coletiva, né? A entrevista coletiva é a mesma coisa, tu chupa bala com papel, né? Pô, chato pra cacete. Uma pergunta, aí você me dá uma resposta que eu posso fazer uma outra pergunta em cima da tua resposta, eu não posso dar. Não posso fazer, porque só tem direito a uma. E os caras vão pé da vida para lá, para a entrevista coletiva, já de saco cheio, aí vão de sacanagem, demoram 1 hora para a entrevista coletiva, os caras já terminaram até as transmissões, e o repórter está lá esperando para vir uma coletiva de 10 minutos, entendeu? Chato, os caras fica aquela coisa genérica. Responde a mesma coisa, então muita coisa mudou para pior agora no esporte, muita coisa. O rádio esportivo não é que ele não tenha credibilidade, ele não tem mais o espaço. Hoje você ouve um programa de rádio, ouve na Tupi, ouve na Globo, ouve na Transamérica, ouve na Nacional, é a mesma fala, porque você não consegue botar mais ninguém para falar. Na minha época você saía gravando com todo mundo, aí ficava, fulano me deu uma entrevista boa, vai em cima dele que ele vai te dar. Hoje não, hoje é coletivo, o cara senta lá. Aí tu tem que, para você, se você tiver 3 entradas, você tem que editar as entradas, porque não tem mais individualidade, né, ali não tem subsídio. Então, é uma coisa, mudou muito. Eu acho que eu vi uma entrevista agora do José Boto, que é o homem forte do futebol do Flamengo, o português, ele disse que vai abrir o treino. Tomara que ele seja o início, que eu não sou mais repórter, mas os repórteres de rádio, que são bons. Eles não são ruins, os meninos, não. Eles são bons, mas eles não têm acesso. Hoje você tem a facilidade do celular, mas não tem um acesso para entrevistar. Como é que pode isso, né, cara? Como Rapaz, é que muda? Eu sou do tempo. Eu, Kleber, Lourenço, Ronaldo, essa geração toda, Heraldo, Denis, a geração de ficar ali com 20 minutos no treinador. E aí o jogo? Acabava o jogo, você entrevistava na beira do campo. Hoje, o rádio não entrevista nem antes, nem no intervalo, nem depois, só na coletiva. Repórter de rádio hoje só fica atrás do gol fazendo ponta, sai Kleber, tá Valdir, sai Valdir, tá Kleber. Só, porque não tem mais, não pode chegar nem perto, não pode chegar perto. Só as emissoras que detêm o direito de transmissão, que podem no intervalo fazer uma de cada clube. No intervalo e no final. O que você acha que está esse estrelismo de uns anos para cá, Valdir? O que aconteceu nesse meio? Em que momento que deu essa virada? Vários culpados. Eu queria ouvir a sua opinião, porque não é a mesma coisa, não é o mesmo futebol que a gente assistia lá década de 80, 90, até iniciozinho dos 2000, porque a gente tem hoje, cara. Parece que assim, o jogador de futebol, independente que ele seja, ele é um rockstar, você não pode chegar perto, você não pode entrevistar, você não pode isso. Cara, quando é que isso aconteceu, cara? Olha, a coisa começou a mudar depois daquele campeonato mundial de clubes que teve em 2000 no Maracanã, que afinal foi Vasco e Corinthians. Ali já veio uma mudança, porque eu sou do tempo de entrevistar no vestiário, botar fone para o comentarista, ouvir o jogador, ouvir o treinador. Dali já começou a criar uma zona mista ali, Aí, com o tempo, nós também, quando eu digo nós, eu digo a imprensa também foi culpada. Os caras começaram a entrar muito na vida pessoal de jogador, começaram a entrar na vida pessoal fofoquinha. De jogador, fofoquinha, papapá. E os clubes começaram a diminuir a intensidade de presença da imprensa nos treinos.
Aí era 3 vezes na semana, de repente passou para uma, e agora nada. Agora, o máximo, o clube manda uma mensagem para a rádio, para a TV, dizendo, ó, vai falar o Kleber às 2 horas. O Kleber acaba de falar, tem que ir embora, ninguém pode ir para o treino. Então, há vários culpados. Os clubes que se posicionaram de maneira errada, a imprensa que começou, uma geração começou a entrar muito na vida pessoal, muitas críticas, e os jogadores começaram a reclamar, os jogadores criaram assessoria de imprensa própria, além da do clube. Hoje qualquer jogador peça pizza, tem um monte de gente para fatiar ele. Então houve um afastamento e começaram aqui no Brasil a imitar o sistema europeu. Só que aqui é uma cultura diferente. Então são vários culpados. E deveria de haver uma negociação mais tranquila, para que os repórteres de rádio tivessem mais um pouco de liberdade para trabalhar, o repórter de TV também, e um pouco mais vou falar uma coisa aqui que pode ferir algumas pessoas, um pouco mais de qualificação profissional. Hoje, qualquer um, com todo respeito, qualquer um se acha no direito de dar opinião, não tem, porque eu sou de uma geração que eu fiz estágio, amigo. Eu fiz estágio em rádio, eu carreguei fita, eu aprendi, eu fiquei do lado vendo fazer. Gostei de entrar no Maracanã para fazer um grande show. Comecei fazendo Madureira, São Cristóvão. Hoje, qualquer um acende direto para fazer um grande jogo, para fazer uma cobertura, não passou. Perderam as referências. Eu tinha referência. Quando eu entrei no rádio, eu tinha minhas referências. Carlos Araújo, Valdir Amaral, Kleber Leite, Denis Menezes, Washington Rodrigues. Então, hoje, e as pessoas que estão entrando hoje, não têm o devido respeito a quem já está. Estão ultrapassados, uma nova geração. Então, muita coisa até. O erro é um erro que a gente teria que debater isso longamente, com vários segmentos, para tentar chegar a uma coesão, porque existe muita gente que não está preparada, você tem que se preparar. Eu, para fazer uma entrevista com você, eu me preparei, você se preparou. Então, as pessoas... E outra coisa, você não pode simplesmente... Eu aprendi uma coisa, com o maior ídolo que eu tive, que foi o Kleber Leite. É meu amigo pessoal, também falei com ele no final de semana. Eu vou falar uma coisa para você. É melhor você demorar a dar informação, mas dar informação certa, do que você dar uma informação. Porque quem está te ouvindo vai te ouvir. Não vai. Se você. Eu sou da filosofia. O Botafogo está sem treinador. Vou dar um exemplo. Eu não posso começar a sair chutando que vai ser fulano, Beltrano, não. Eu tenho que ter. Eu sempre aprendi na minha vida, por isso que, modéstia à parte, eu fui um bom repórter. E todo mundo fala, sou eu que estou falando, eu fui um bom repórter. Porque eu sempre pesquisei, corri atrás, para dar com seriedade. Você tem que... É melhor você demorar a dar informação. Mas faz o correto. Quantas vezes um dirigente chegou bem e falou, não dá hoje, dá amanhã, que depois eu te dou uma melhor. Você está negociando informação. Você não está no rabo preso com ninguém, você está sendo inteligente. E eu aprendi numa geração de jornalistas, de pessoal de jornal, Gilmar Ferreira, Mauro Leão, Antônio Maria Filho, só nego bom. Que os caras, a gente convivia. Eu sempre fui um cara de olhar muito, prestar muita atenção. Então, hoje as pessoas não têm noção. Você não pode entrar numa rede social e atacar alguém, dar uma informação infundada, que o desmentido não tem o mesmo significado da primeira informação. E tem outra. Todo mundo hoje, não importa a idade, cara, às vezes até menor de idade, sou jornalista. Porque hoje qualquer um, aspas, é o jornalista. Mas eu tenho que fazer... Pega, faz o que quer e não é por aí. Mas eu vou falar o seguinte, e a nossa associação, eu sou perpétua lá, quem tem mais de 20 anos tem a carteira perpétua, não precisa renovar todo ano. Mas a nossa associação, através do Heraldo Leite, que é o vice-presidente, e da Marta Esteves, que é a presidente, olha, é rigorosa, hein? Não é qualquer um que vai a jogo, não é que tem carteira da sede, não. Tem que passar por um teste seletivo muito forte, entendeu? Mas... Mesmo assim, os caras se consideram. Porque eles se acham. Aí o cara consegue lá meia dúzia. Quando eu digo meia dúzia, 10, 20 mil seguidores na internet, ele acha que ele é o bambambam e não respeita cabelo branco e tal. Não respeita história. Eu sou um cara que eu respeito a história. Eu reverencio essas pessoas todas, cara. Porque eu aprendi com eles.
E outra coisa... E eles desbravaram, vocês, né? Eu coloco você no meio, vocês desbravaram o caminho da comunicação então, ali, né, cara? Eu aprendi com uma Pelo amor de Deus. Pô, eu tive... Pô, cara, até hoje eu sou amigo do pessoal de comunicação da rádio, Barbosa, o Clóvis Monteiro, já fui amigo de outra geração. Trabalhei com César de Alencar, que foi um fenômeno, pô. Entendeu? Eu tinha referência. O que me incomoda é que essa meninada que está começando hoje não é saudosismo, não é bronca, porque eu estou em atividade, não é nem dor de cotovelo, nada disso. É até um conselho. Procurem apurar mais, procurem ouvir algumas pessoas, procurem pegar experiências, porque é muito sério você chegar aqui, dar uma informação aqui no teu podcast de credibilidade e não ser verdade. Esse negócio de entrar na... Ontem eu vi uma entrevista falando de um jogador do Flamengo que está brigado com a mulher que ele botou ela para fora de casa. Isso não leva a nada, cara. Isso não leva a nada. Tem que saber se o cara jogou, tá bem, tá mal. Eu convivi com o Edmundo, com o Romário, não tive problema com eles nenhum. Depois vim trabalhar com o Edmundo na televisão. A gente sabe que eles tinham uma vida agitada, vamos dizer assim, mas não importa, meu irmão. O que o cara está fazendo dentro de campo? Acho que é isso que é o... Para mim, só vale campo e bola. Minha filosofia é campo e bola. Várias vezes eu falo, fulano, tu não treinou, vou ter que noticiar que você treinou, que você não treinou. Não, claro, pá. Quem tem que punir ele é a direção do clube, o treinador dele, o supervisor dele, a família dele. Você não tem nada a ver com isso. Então, as pessoas... Isso também afastou muito. O jogador hoje, ele vem à imprensa com muita distância, entendeu? E outra coisa que eu aprendi, você tem que saber perguntar. Eu posso tirar você... Eu nunca levei na canela de jogador porque eu sabia perguntar. Eu primeiro amaciava para depois fazer uma pergunta mais pesada. Os caras já chegam, pô... Mas é aquela coisa, né? O que não existe mais hoje, a habilidade de comunicação, isso está decaindo. Mas era a minha geração. Absurda, cara. Eu tive... só tive chefe bom. Os caras bons de mim. O cara é aquele cara que te ensinava e fazia. Aí tu ficava olhando o cara fazer, tu vê o Kleber fazer uma ponta atrás do gol, tu vê o Kleber fazer uma entrevista, eu falei, tem que me mirar desse cara, entendeu? Esses caras te davam know-how, te davam experiência. Então eu falei, não posso fugir. Se eu trabalho contigo, você tem uma linha de trabalho, se eu quero crescer, eu tenho que seguir a tua linha. E hoje não, todo mundo dá informação. Eu sou dessa filosofia, até porque eu tenho meus ídolos também, profissionais e tal. A gente tem que se espelhar nos caras, né? A molecada hoje não. Eu sou fulano. Eu sou fulano. Eu sou fulano. Não é nada. Não, ele está fulano. Amanhã pode não estar mais. Sabe o que acontece? Eu quero ver se vai ter o tempo de carreira que eu tenho e outros têm. E outros tiveram. Porque a internet tem esse boom, você fica famoso e até rico de uma hora para outra, mas é muito volátil, né? De uma hora para outra também, você tem uma concorrência muito grande. Então, eu não compactuo, respeito. Tenho amigos que são bons, que tem muita gente boa, não tenho dúvida disso. Quer dizer, não tenho dúvida disso. A Aline Bordalo faz um ótimo trabalho, Thiago Frank, o Preto Certezas, eu estou falando dos do Botafogo, que eu tenho mais contato, que eu já fui o Daniel Brown, são pessoas que têm a Aline trabalhou em televisão, o Thiago trabalhou na Sport TV, então são pessoas que já têm um caminho. E não usam e são bem informados. É importante você ser bem informado e não chutar. O cara que chuta, ele perde a credibilidade. E não só isso, você também saber falar com todo mundo. Você vai fazer uma entrevista com alguém, vai devagar, foi o que você falou, dá uma amaciada antes, se você tiver que dar uma porradinha, amacia antes. Não, os caras já vão agora de sola na cara do outro. E aquilo que você fez ontem? Acho que não é por aí, né? Vamos ter uma... E outra coisa... Jogo de cintura? Jogador de futebol, ele só ouve rádio quando sai do estádio. Tá? Ouve rádio quando ele sai do estádio. Eu sei porque eu convivi... Ele não ouve programa durante a semana, ele lê jornal. Agora no jornal ele vê internet. Internet. Na minha época de repórter, eles assistiam um programa de TV, lê jornal, e quando sai do jogo... que mais incomodava o jogador a nota de jornal. Então eu aprendi que você tem que saber
levar os caras. Vai ali na maciota, né? Pô. Rapaz, imagina você ir na casa do cara, como eu fui na casa do Renato, pô, ligava pro Roberto, botava ao vivo, ligava o Zico, porque se você não tivesse uma postura, o cara não ia te atender. Entendeu, Kleber? Então, a coisa tem que mudar. A coisa tem que mudar. Tá num caminho perigoso. Acho que todo mundo tem que ter um pouco mais, sentar, pensar. Humildade. Ninguém é o dono da verdade.